Lucas Visotto Bellinácio, também da Universidade Federal de Santa Maria. Mais uma vez é um prazer poder palestrar, trazer um pouco do nosso conhecimento nos estudos de normas e tudo mais para vocês, para integradores, para o pessoal do mercado, né? Então eu vou apresentar hoje, deixa eu esperar a apresentação aqui. Ah, certo, já está aqui. Tá. Apresentar uma questão que está na NBR 16690, né? Que é a questão dos principais pontos de outras normas, das normas IEC, relacionadas à proteção contra faltas à terra em instalações fotovoltaicas, faltas à terra do lado de corrente contínua. É um tema bem específico, técnico, né, que eu vou apresentar. Eu sou lá do INRI também, sou colega do professor Michels, do Instituto de Redes Inteligentes do FSM. A gente tem lá um laboratório de ensaios acreditado pelo Inmetro, até 75 kW. Temos unidade em Brapi também na área de P&D. E eu vou falar sobre a questão de normas de proteção contra faltas à terra. O que essas normas tratam? Os principais riscos abordados nessa norma, quando existe uma falta no lado de corrente contínua para a terra, é os riscos de incêndio, de fogo, né, e risco de choque elétrico. Quando que pode ocorrer fogo? As normas, elas definem como quando ocorre uma corrente superior a 300 mA de um polo positivo ou polo negativo para a Terra, dependendo da potência do sistema, existe um risco de fogo, principalmente quando essa corrente é conduzida em materiais condutores de energia. E a questão do choque elétrico, né, que tem na 5410 também, a questão de correntes superiores a 30 mA. Quais as principais normas que tratam desse assunto? A gente tem, começou as normas de segurança em sistemas fotovoltaicos, claro, liderado pela Alemanha, né, que foi um dos pioneiros, né, nessa área, a IEC 62109-1, que é uma norma bem específica de inversores e equipamentos de conversão de energia, né, processamento de energia em sistemas fotovoltaicos. Nessa norma tem a traço 1, que são os requisitos gerais, que apresenta requisitos gerais para os conversores estáticos aplicados em sistemas fotovoltaicos. Já aborda a questão de proteção contra fogo, contra choque elétrico, com energia armazenada do barramento CC, entre outros perigos, né, que podem existir dentro do conversor. E já tem a questão de proteção contra falha simples, que é o que eu vou explicar um pouco melhor. Depois, no ano seguinte, 2011, foi lançada a norma IEC 62109-2, que é requisito específico de inversores fotovoltaicos, né, que envolveu a questão de proteção contra falha simples, tanto na questão de relés eletromecânicos de saída dos inversores serem redundantes, né, ter a questão de garantia de que os relés vão atuar em caso de algum problema, algum risco de fogo ou de choque elétrico detectado no momento. Também incluiu a questão de alarmes dentro dos inversores, alarme local e remoto, requisitos para diferentes tipos de inversores também, se o inversor ele tiver isolamento, se ele for sem transformador. Naquela época, em 2011, boa parte dos inversores comercializados, eles tinham isolação galvânica dentro do inversor, né, com transformador dentro, inversores mais pesados, né. Atualmente 100% dos inversores praticamente não tem transformador, então são requisitos até mais rígidos, né, para garantir essa proteção contra choque elétrico, contra fogo. Depois, em 2019, a gente teve o lançamento da norma brasileira, que é a parte de instalações elétricas de fotovoltaicas em corrente contínua, né, a parte de corrente contínua, os requisitos de projeto, que foi baseada na IEC 62548 de 2016, a norma brasileira que precisava compatibilizar com a 5410, né? E ela incluiu algumas referências até a IEC 62109-2, e como requisito do sistema fotovoltaico, a detecção de resistência de isolação na entrada antes de ligar e a proteção contra a corrente residual também. Em 2021, ano passado, foi lançada uma nova norma, a IEC 63112, que é uma norma que a gente precisa também adequar a 16690 de acordo com essa outra norma, né? Essa nova norma. É uma norma que envolve exclusivamente a questão de proteção contra faltas à terra.
ela tirou da IEC 62109-2, que é o requisito do inversor, passando para o requisito do sistema. Então, a IEC 62109-2, que é a do segurança do inversor, é uma norma bem específica, ela vai ter que ser adaptada, inclusive está escrito nessa norma que vão ter que ser adaptada, a IEC 62109-2, para considerar o sistema fotovoltaico como um todo, não somente o requisito do produto. O que nós temos de geral, tanto na norma do inversor quanto nessa nova norma, IEC 63112, é a proteção contra falha simples. O que é a proteção contra falha simples? É que qualquer falha simples que ocorrer no inversor, um curto-circuito que ocorrer lá dentro, um relé que der problema no relé, um curto-circuito, né, um circuito eletrônico que deixar de funcionar, qualquer falha que ocorrer lá dentro, não pode gerar risco de fogo ou de choque elétrico. Essa é a principal questão. Então, por exemplo, a questão de monitoramento de corrente residual e atuação contra a corrente residual, que é tanto para fogo quanto para choque elétrico, a norma define que é necessário ter o teste dessa proteção, o autoteste a cada 24 horas, pelo menos. Né? Então, toda vez que o inversor liga de manhã cedo, ele faz os autotestes de todos os dispositivos de proteção contra fogo e choque elétrico. Testa os relés, a gente consegue ouvir os relés sendo testados lá dentro do inversor. Né? Testa também essa proteção contra corrente de fuga residual, a cada 24 horas. Isso desde 2011, né, a partir dessa norma foi definido. E, além disso, a norma definiu quando é risco de fogo, choque elétrico, tem que ter duas formas, no mínimo, de indicação de falhas. Uma local, do inversor, localmente, pode ser audível ou visual, e uma remota, geralmente possível acessar pelo monitoramento do inversor. O alarme de falhas com log, né? E o reset, para restabelecer o sistema, nesse caso, quando é monitoramento de corrente residual, é necessário que a resistência de isolação esteja restabelecido para uma alta resistência, né? Então, e o reset às vezes pode ser até limitado de acordo com o tipo de proteção. E a partir dessas normas, todas essas normas definem, em função do tipo de sistema, quais os dispositivos de proteção são necessários. Está bem alinhado, inclusive, com a 5410. Né? Quando nós temos a rede isolada e o sistema fotovoltaico se torna flutuante em relação à rede, é necessário pelo menos um dispositivo de supervisão de isolamento, que é um dispositivo que monitora a resistência de isolação do sistema com a terra. Nós temos requisitos tanto na NBR quanto na nova IEC, que são iguais, até não teve mudança nenhuma de requisito. Questão importante, para esse dispositivo de proteção funcionar, o terra lá do inversor ele tem que ser conectado na terra mesmo, senão não vai funcionar. Né? Então tem esse problema crítico aí do inversor, da instalação. Né? Aqui tem um exemplo, né, de supervisão de isolação de uma usina de grande porte, em que eu acho que tem mais de 300 inversores de 1 megawatt dentro dessa usina. Né? E aqui foi feito o monitoramento de resistência de isolação dessa usina durante um ano. E aí a gente encontra um conflito entre essas normas de requisito de resistência de isolação. Pela norma de segurança do inversor, a 62109-2, ela define um limite que a resistência de isolação não pode ter fuga de 30 mA, para não confundir com choque elétrico. Só que as normas de instalação, tanto a NBR, ela define resistência e isolação bem menores. Né? Então, aqui o limite da nossa NBR, que é o mesmo limite da nova IEC, e aqui o limite da norma de segurança de inversores. Então, a gente pode ver que nesse sistema, até a corrente de fuga pelas resistências de isolação é bem maior do que o limite de choque elétrico. Seria esse limite de choque elétrico aqui. Então, existe até um conflito dos requisitos das normas que vai ter que ser adequado. Provavelmente vai ser a norma de segurança do inversor que vai ser adaptada em relação às outras. Em outro caso, que é quando nós temos uma rede isolada, né, e nós temos aterramento funcional. É quando, por exemplo, o polo negativo do
do sistema fotovoltaico ele é aterrado, né? Então, nesse caso, as normas definem que é possível ter um fusível, um disjuntor, algum dispositivo contra sobrecorrente no aterramento funcional, que se ocorrer uma falta à terra do positivo para a terra, isso daí vai desarmar, né? Então vai eliminar a falta. Só que isso daí não protege contra choque elétrico. Esse dispositivo não protege contra choque elétrico. É necessário, para proteger contra choque elétrico, um outro dispositivo que seria um monitoramento de corrente residual, ou um DR tipo B. Né? Dependendo do sistema, do tamanho do sistema, o DR pode ser utilizado um DR tipo B, que é um DR que também detecta corrente contínua. Esse monitoramento de corrente residual é o que a maioria dos inversores fazem. Proteção R100.000, que ele monitora a corrente CC e CA residual, e quando existe um aumento de 30 mA ou mais, isso tem uma indicação de choque elétrico, ele precisa desligar os relés eletromecânicos para parar o choque elétrico. Então, basicamente, essa é a questão aí. Então, o R100.000 ele faz as duas coisas. Ele faz a proteção contra fogo, que é de corrente máxima. A partir de 300 mA ele já desarma, mas para sistemas acima de 500 kW tem um limite máximo de 5 amperes, que tem que desarmar, 5 amperes de corrente residual nas resistências de isolação. E quando nós temos na questão de choque elétrico, a gente consegue ver as diferenças das normas também. Cada norma tem um limite diferente para choque elétrico. Isso vai ter que ser adaptado provavelmente na nova NBR, de acordo com as IECs. A proteção contra fogo, até a gente já fez testes de inversores comerciais lá no laboratório, fazendo a corrente de fuga na entrada, colocando resistores na entrada do inversor, aumentando a corrente de fuga até 300 mA, e o inversor ele tem que desarmar, tem que desligar antes de atingir 300 mA. Teve um inversor que passou, teve outro inversor que não passou aqui. A gente fez esse teste lá no laboratório. Outro caso também, que é quando nós temos a rede aterrada e inversor sem isolação, que é o caso mais comum. A gente precisa ter no mínimo duas proteções no sistema. Um é o monitoramento de corrente residual, de supervisão de isolamento, dispositivo de supervisão de isolamento, que ele é feito, que ele realiza o teste antes do inversor conectar na rede. Logo antes de testar, ele faz esse teste, verifica se não tem ninguém encostando, por exemplo, se não tem um problema de instalação. E depois, quando nós temos o inversor operando na rede, é o R100.000 que funciona, que é o monitoramento de corrente residual. Então, e o R100.000 ele faz essa proteção contra fogo e contra choque elétrico. Quais alguns problemas que a gente tem nas todas essas normas, né, que a gente detectou? Um dos problemas é que nós temos corrente de fuga no lado de corrente contínua, corrente residual capacitiva, né? Nós temos corrente residual capacitiva e nós temos corrente residual resistiva também, de operação normal do inversor. Quando ocorre um choque elétrico de 35 mA, por exemplo, nesse caso nós temos uma corrente normal de 50 mA só na fuga de operação normal do equipamento. Mas quando ocorreu um choque elétrico de 35 mA, nós temos um aumento de 50 mA para 76 mA. Um aumento de menos de 30 mA na corrente, porque nós temos a defasagem de 90 graus aí. Então, o choque elétrico não é detectado, mesmo de choque elétrico de 35 mA. Então, pelas normas, não seria detectado esse choque elétrico. Então, existe um problema aí, né? Mas é a questão de avaliação de risco, né? Outro problema também das normas é que quando, por uma falha da instalação, é uma falha crítica da instalação, o instalador não ligar o terra do inversor, ligar somente fase neutra. O que vai acontecer? Vai dar um falso negativo, se alguém estiver encostando lá do corrente contínua, vai dar um falso negativo da resistência de isolação. Acha que está tudo ok, né? Tá tudo o inversor pode funcionar, porém, no momento que ligar, a pessoa vai ter um choque elétrico. Porque não tem como distinguir o choque elétrico da corrente de fuga normal do inversor. Então, isso aqui também é uma questão das normas, né, que é um problema crítico, não deixar de ligar o terra de proteção do inversor. Outro risco de fogo, que também é avaliado nessa nova norma, que é um problema que surgiu,
é a questão de arcos elétricos. A IEC 63027, que está sendo elaborada, essa norma, provavelmente será lançada ano que vem. Ela também segue os requisitos da IEC 6229-2, proteção contra falhas simples, autoteste do dispositivo, indicação local e remota de falhas e restabelecimento limitado. Certo, muito obrigado. É basicamente essa a apresentação. Então a gente pode ir para o debate. A principal questão aqui é que a gente vai ter que levar essas questões para NBR 16690, tentar compatibilizar com as novas IECs para evoluir a nossa normatização. Obrigado.